Bom dia, seguidores aqui do nosso canal do YouTube de Estudos Bíblicos Guiados. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de 1 Samuel, capítulo 13, a segunda parte desse capítulo. Uma frase que tocou no meu coração é forçado pelas circunstâncias. Então aí, já pegue o seu caderno, pegue a sua caneta, pegue a sua Bíblia. Não for possível para você, nesse momento, estar diante da Bíblia, ouça com bastante atenção tudo aquilo que nós vamos dividir aqui através desse estudo rico de informação, que eu não tenho dúvida que se você está aqui ouvindo, Deus tem algo para te alertar através desse estudo. Então vamos lá, ó. O estudo de hoje é 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 8 ao 23. Mas antes de começarmos, nós vamos fazer uma oração para entregar esse momento nas mãos do Senhor, para que Ele possa nos guiar e nos direcionar, para que Ele possa abrir o nosso entendimento para tudo aquilo que Ele tem separado no coração dEle para dividir comigo e com você. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra, da Tua presença, todos com um único propósito: entender mais sobre as Tuas verdades, sobre a Tua verdade que liberta, que restaura, que reconstrói, Senhor. A Tua verdade que nos coloca num caminho de reconciliação. Reconciliação conosco e reconciliação através de nós. Fala conosco nessa hora, nesse momento tão importante, onde nós estamos tirando um tempo da nossa rotina, do nosso dia, para estarmos diante da Tua palavra e da Tua presença, sim. Porque a Tua palavra diz que quando estamos reunidos em Teu nome, a Sua presença se faz presente no meio de nós. Então nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor venha nos conduzir, abrir o nosso entendimento para a Tua verdade. Alcança cada uma dessas famílias que estão representadas aqui, Senhor. Livra de todo mal, fortalece em unidade, que eles possam vencer as circunstâncias desfavoráveis juntos. Fala conosco nessa hora, é o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, como nós já conversamos aqui, diariamente, eu não vou ler o texto, eu quero te incentivar a parar e ler esse texto, avaliar com a sua própria leitura tudo que está escrito. Mas eu estou trazendo hoje uma explicação, um resumo, um pequeno resumo para facilitar o teu entendimento em relação às perguntas, para que você possa de alguma forma identificar com mais clareza tudo aquilo que você precisa enxergar que está dentro do teu interior, da mesma forma que eu estou fazendo comigo, estou buscando isso, compreender o que a Bíblia está dizendo e trazer para a minha realidade, Então, assim, esse estudo ele não é somente para que nós venhamos a interpretar o texto. Eu vou analisar a história de Saul, eu vou analisar o comportamento do povo de Israel, Não, eu preciso trazer aquilo que acontecia, os acontecimentos, essa história, para a minha vida, para a minha realidade. O que eu faço de igual? Como eu me comporto? Será que eu não estou fazendo a mesma coisa? Então, assim, por isso que hoje essa frase, forçado pelas circunstâncias, ela entra de uma forma assim, muito profunda, ela cabe muito bem para esse estudo que nós vamos fazer hoje. Um resumo da explicação desse texto é que o que aconteceu com Saul naquele momento ali? Ele ficou desesperado. Por que Saul ficou desesperado? Porque diante daquela circunstância amedrontadora, o povo inimigo estava vindo ao encontro dele. O que ele viu daqueles que estavam do lado dele? Uma dispersão. O povo se dispersou. E aí o que a mente dele, porque tudo está na nossa mente, gente. A nossa mente pode ser a nossa melhor amiga ou a nossa pior inimiga. Por isso que Deus quer nos conduzir sempre a transformar a nossa mente. Então, o que a mente de Saul fez com ele? Alimentou o medo do abandono. Olha aí a ferida, mais uma vez aparecendo. Então, naquela hora, ele chega a verbalizar isso aqui. Ele fala assim, no versículo
10. Eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Como você se sente quando você percebe que está sendo abandonado? Como você age diante de uma situação onde você se sinta abandonado? Aqui, com a história de Saul, o que ele fez? Ele decidiu agir por conta própria. Esse foi o start da precipitação de Saul, né? Então, assim, Saul, ele era rei, ele tinha autoridade de rei, mas ele não tinha autoridade sacerdotal para oferecer holocausto. E aí, no desespero dele, vendo o povo indo embora, se sentindo abandonado, o que ele fez? Ele agiu num impulso e ofereceu holocausto. Isso contribuiu para todo o processo de derrota dele diante dessa circunstância desfavorável que estava acontecendo nesse momento. Então, assim, a gente volta para as feridas novamente. Ao invés de Saul reconhecer a falta dele, o que ele fez? Ele culpou as circunstâncias. É isso que nós, na maioria das vezes, temos o ímpeto de fazer. Então, a gente está numa situação difícil, a gente está vivendo um relacionamento complicado, né? Um relacionamento onde eu estou sendo abusada, né? Vamos dizer assim, onde eu estou sendo traída, onde eu estou sendo injustiçada, enfim, qualquer que seja a situação. Deus nos ensina a olharmos para dentro de nós, porque trazendo para as relações, né? As pessoas não fazem com a gente aquilo que a gente não permite. O outro só vai fazer com você aquilo que você permitir. E aí, o que te leva a permitir que isso aconteça? A escolha é sua. Se você, né, tá sofrendo um abuso, está sofrendo uma injustiça, está sofrendo uma traição, quem escolheu essa pessoa para conviver com você? Você. Deus quer nos trazer essa conscientização. Eu preciso me conscientizar das minhas próprias escolhas. Eu preciso reconhecer a minha falta naquela escolha. Assumir a minha responsabilidade. E não responsabilizar o outro. O outro pode ter as questões dele? Pode. E cada um responde por si. Mas qual é a minha responsabilidade dentro dessa relação, dentro desse contexto, dentro dessa história? Cada um tem a sua responsabilidade. E Deus quer nos colocar nesse caminho de amadurecimento para que cada vez mais nós tenhamos essa consciência de que, ao invés de transferir a responsabilidade, eu preciso assumir as minhas responsabilidades. E foi isso que aconteceu com Saul. Então, ele, ao invés de reconhecer a falta dele, ele culpou o quê? As circunstâncias. O povo tá o exército filisteu está vindo me atacar. O povo está me abandonando. O que eu vou fazer? Eu vou me precipitar. Por quê? Porque eu estou me sentindo sozinho. Nem você, Samuel, apareceu. O povo está indo embora e nem você apareceu. É muito mais fácil para a gente culpar as circunstâncias. Por isso é tão importante estudarmos sobre as feridas, conhecermos as nossas desordens, entender qual é a raiz do problema, o que me leva a fazer determinadas escolhas, o que me coloca como refém das minhas próprias escolhas. Então, para você até que tem interesse em saber mais sobre esse assunto, nós teremos uma nova turma agora, dia 27 de janeiro. O curso é totalmente online, só são 5 encontros. A duração dos encontros é 1 hora. Então, você vai entender mais sobre o seu interior, descobrir o porquê de determinadas situações, por que você repete padrões. Você vai descobrir sobre tudo isso no curso de feridas. Então, quero te convidar e te encorajar a fazer a sua inscrição e não deixar de aproveitar essa oportunidade de começar a reescrever uma nova história agora em 2025, mas com conhecimento, com entendimento, se aproximando mais de você, entendendo mais sobre você, para que você mesmo não venha se auto-sabotar. Porque na maioria das vezes, o meu inimigo, o seu inimigo, não é o outro, somos nós mesmos. Porque nós que nos permitimos, nós que fazemos as escolhas. Então, enfim, voltando aqui pro texto aqui de Saul. Então, o que aconteceu dentro desse cenário? Diante de tudo isso que estava acontecendo, os filhos de Israel, eles se viram como ratos. Eles ficaram com medo.
Eles fugiram. Era como se fossem ratos diante de serpentes. E automaticamente, o que acontece com a gente no meio do desespero? Nós nos esquecemos rápido de todos os livramentos, de tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Nós nos prendemos ao medo, à insegurança, à dúvida. E eu tô falando por mim, hoje eu acordei assim, alimentando o medo, a insegurança, a dúvida. Por isso é tão importante estudar a palavra. Porque quando eu li isso aqui, a esperança, ela renova, ela brota de novo dentro de você. E te conscientiza, sabe? É como se te desse uma chacoalhada, tipo assim, acorda! Acorda! Que isso? Você vai ficar alimentando esse pensamento negativo? Você vai ficar alimentando esse pensamento de invalidação? O Deus que você serve é maior do que tudo isso. Olha para trás, vê tudo que você já passou, tudo que você já viveu, e vai ficar preso nessas inverdades que estão dentro de você, porque é a tua mente que está alimentando isso. E aí o que faz com a gente? Faz com que a gente esqueça de tudo que a gente já viveu com Deus, tudo que a gente já passou com Deus. Nós aqui estamos analisando a história de Saul, a história do povo, o comportamento que eles tiveram diante dessa circunstância desfavorável. Mas a pergunta é, como você reagiria numa situação como essa? Para pensar aí. Como você reagiria diante de um povo que está vindo para te matar? Diante de um exército que você não tem armas suficientes para se defender? Que, sabe aquela circunstância bem difícil que você está vivendo? Sabe? Que aos seus olhos não tem como resolver? Como você está agindo diante dessa circunstância? Quais são as armas que você está usando para lidar com essa circunstância? É a mesma coisa, não tem diferença. Qual foi a atitude de Saul e do povo? Essa atitude que Saul e o povo tiveram, Saul fugiu, com medo de não ser abandonado, porque aqui a gente está avaliando a motivação de Saul. Ele mesmo falou, eu tive medo de ser abandonado, porque você não veio, o povo foi embora. Essa é a motivação, foi isso que impulsionou ele a agir precipitadamente. E o povo, com medo, se escondeu, não foi para frente, não lutou, não acreditou nas promessas de Deus. Né? Então, assim, a atitude de Saul não está muito longe da nossa realidade, não, gente. A gente analisa aqui o texto e vai lá para a história deles e fica falando, mas esse povo era fraco, mas esse povo fez isso, esse povo fez aquilo outro. Mas a gente faz a mesma coisa. Eu hoje acordei fazendo a mesma coisa, desanimada, alimentando pensamentos negativos. Por isso é tão importante estudar a palavra. O que a gente faz dentro da nossa mente? Nós transformamos problemas em monstros. E o que alimenta isso? As nossas desordens, os nossos medos, o nosso histórico, os traumas que vivemos, como nós fomos formatados. Por isso que Deus precisa desconstruir. Mas para que Deus possa desconstruir para reconstruir dentro de mim, de você, eu primeiro preciso reconhecer que eu tenho. Enquanto eu falo, não tenho. Não, está tudo certo. Não, está tudo resolvido. Senhor, o próprio Jesus falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Você vai no médico, se você não estiver se sentindo mal, você vai chegar quando você vai no médico, a primeira coisa que ele fala, o que você está sentindo? Você precisa falar, ele quer que você fale. Mas você está estou sentindo dor de cabeça, estou sentindo febre. Ele vai te dar o diagnóstico com base naquilo que você falou. Se você não fala, se você não reconhece, imagina se você está sentindo febre, dor de cabeça, né, moleza no corpo, e você não fala nada. Você vai melhorar? Não. Então, o médico, para te ajudar, você precisa reconhecer os sintomas. E reconhecendo os sintomas, você vai verbalizar sobre eles. E aí ele vai te dar um diagnóstico. Por isso que eu volto a falar sobre as feridas. A importância de você entender sobre as feridas, a importância de você ter conhecimento dessa informação, a importância de você acessar o seu próprio interior. Então, se você de alguma forma está nesse vídeo e entende que realmente é importante começar a descobrir o que tem te colocado em situações que te geram dor e sofrimento, venha fazer parte do nosso próximo encontro, nosso próximo curso, dia 27/1. Faça a sua inscrição. Nós transformamos problemas em monstros. E o que acontece com a gente? Quando a gente começa a transformar esses problemas em monstros, a gente começa a agir com base
nesses temores. Então, o que Saul fez? Se precipitou. Aí, é mais fácil para mim o quê? Agir no impulso, na precipitação, com base naquilo que está me amedrontando, do que entregar os meus problemas a Deus. Mas por que eu faço isso? Porque eu tenho pouca intimidade com Deus. Porque eu tenho mais intimidade com os meus problemas, porque eles estão comigo desde quando eu fui lá pequenininha, porque eles vêm sendo construídos ao longo da vida, na minha história, do que a intimidade com Deus. Então, é muito mais fácil eu acreditar que eu posso resolver com base nas minhas próprias desordens e tomar atitudes precipitadas e piorar a situação, do que eu entregar nas mãos de Deus e descansar. A minha mente não deixa eu fazer isso. Por isso que a palavra de Deus diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você viva boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós precisamos lutar contra esses inimigos internos que estão o tempo inteiro buscando nos derrotar, buscando nos afastar de viver tudo aquilo que Deus tem para nos oferecer. Então, esse é o resumo que eu fiz hoje. Agora, vamos às perguntas, né? Na pergunta de número 1, que é um título, você lendo o capítulo, né? Os versículos. Qual título você daria? O meu título eu dei com base aqui no versículo 11, que fala assim, ó, mas Samuel disse: o que você fez? Samuel perguntou. O que você fez, Saul? E Saul respondeu: percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também, culpou Samuel. Não veio como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos para atacar em Miqumas. Então eu botei forçado pelas circunstâncias. Quantas vezes eu me vejo agindo no impulso por conta do medo, da dúvida, do medo da aprovação, de não ser aprovado? Não sei se acontece com você, mas comigo acontece. Eu já consigo reconhecer isso e verbalizar para você aqui, como uma confissão. Às vezes a pessoa pode achar, isso é uma fraqueza. Ih, fraca, falando isso para as pessoas, que vergonha. Não é vergonha, a palavra de Deus diz: confessai-vos seus pecados, para que vocês sejam curados. Enquanto eu fico agindo na negação, mais dominado eu sou por essas inverdades que o tempo inteiro estão me dominando. E eu, na verdade, estou num caminho contrário. Eu quero mesmo me libertar de tudo isso. E aí, na pergunta de número 2, que é a faceta, lembra que a gente falou que a faceta é uma característica única de Deus que você pode encontrar no texto, né? Fazendo a sua análise. Eu coloquei: Deus é o único que pode renovar as minhas forças. Deus de esperança. É uma faceta. Deus de esperança. Então, por exemplo, hoje eu acordei assim, desanimada, com medo, com dúvida. E depois desse estudo, ele renovou as minhas forças e a minha esperança. Porque ele me... Acorda, que isso? Esqueceu tudo que eu fiz? Esqueceu da história que você construiu junto comigo? Você vai ficar alimentando essas mentiras, as suas inverdades? E descartar a minha verdade que liberta e que restaura? Então, Deus de esperança. Deus que renova as nossas esperanças. Renova as nossas forças. Aí, na pergunta de número 3... eu achei muito interessante a parte aqui no versículo 12, que ele fala assim: aí eu pensei. Ele começa o versículo 12 falando isso, né? Aí eu pensei. O que você está pensando? O que eu penso? O que eu acordei hoje pensando? Pensando que não vai dar certo. Pensando que está tudo errado. Pensando que não é o caminho. Pensando em desistir. O que você está pensando? O seu pensamento está sendo dominado, conduzido pelo quê? Pelo medo ou pela segurança de um Deus vivo e soberano, que é capaz de mudar qualquer situação? É sobre isso. Então eu botei aqui: alimentar pensamentos negativos, de desaprovação, de medo, de dúvida. E até eu botei um exemplo, né, que eu lembrei na hora que eu estava fazendo o estudo. Durante anos na minha vida, eu alimentei inverdades. Então o que eu fazia? Eu sempre, quando tinha uma situação, que eu vivia uma situação, eu acreditava sempre assim, eu alimentava sempre o negativo daquilo dali. Eu vou alimentar essa parte negativa. Por quê? Medo de pensar no melhor. E por que eu tinha esse medo de pensar no melhor? Porque eu pensava assim: e se eu alimento o positivo e for negativo, eu vou me decepcionar muito. Então eu prefiro alimentar o negativo. Porque se acontecer o positivo, ok.
Mas eu alimentando o negativo, é mais fácil de não sofrer uma decepção muito grande. Olha só como que a gente é conduzido pelas nossas mentiras. Então você acaba vendo tudo ruim sempre em tudo. E Deus quer mudar esse nosso pensamento. Então, quais são os pensamentos que você está alimentando? Quais os pensamentos que eu estou alimentando? Deus hoje me conscientizou aqui. Está alimentando esse pensamento por quê? Acorda. A tua realidade não é essa, não. Se agarra nas minhas promessas. Acredita na minha verdade. Que isso? Vai ficar alimentando essas inverdades que ainda estão dentro de você por conta das suas feridas que ainda não foram curadas completamente? Enquanto mais você alimentar isso, menos você está no processo de cicatrização. A pergunta de número 4 é: uma atitude para mudar. Então, eu coloquei que eu preciso obedecer à direção de Deus em qualquer circunstância. E não permitir que os meus pensamentos feridos venham invalidar a vontade de Deus para minha vida. Porque hoje eu acordei assim, permitindo que os meus pensamentos feridos gerassem em mim um sentimento de incredulidade, de medo, de dúvida. Mas só que a gente precisa fazer essa análise interior e reconhecer o que realmente está acontecendo dentro de nós. A pergunta de número 5 é: pecado a evitar. Qual seria o seu pecado a evitar diante de tudo isso que a gente estudou aqui? O meu, eu coloquei agir por conta própria, como Saul. Precipitação. E também ingratidão. Porque quando eu alimento pensamentos negativos, eu invalido tudo aquilo que Deus já fez. Então, é um comportamento de ingratidão também. Na pergunta de número 6, eu coloquei... A pergunta de número 6 é: uma promessa para crer. E eu coloquei: a desobediência à direção de Deus nos fará perder todas as armas para a batalha. Então, eu preciso seguir a direção de Deus, não seguir o meu pensamento desordenado. E como é que eu vou saber se o meu pensamento está desordenado? Com intimidade. Porque quando um pensamento negativo vier, você só vai saber se ele realmente é maléfico para a sua vida se você tiver intimidade com aquilo que diz respeito ao que Deus fala para você que você é. Enquanto você não tem essa consciência clara das armas que Deus disponibiliza para você lutar, você vai alimentar as suas próprias armas. E elas são geridas, né, pelas desordens, pelo medo, pela dúvida. Então, por isso é tão importante, mais uma vez, estudar a palavra. Na pergunta de número 7, é um motivo para agradecer. Então, dentro de tudo que a gente estudou, qual é o motivo que você encontra para agradecer? Deus sempre vai me ensinar a reconhecer as minhas falhas, as minhas faltas, a assumir a minha responsabilidade, porque Deus é pai, e pai ensina o filho a saber lutar, ensina o filho a saber caminhar sozinho. Ele assume responsabilidades. Às vezes, nós ainda estamos agindo como crianças, porque quem transfere responsabilidade? Criança. Adulto não, adulto assume. Então, Deus me ensina a reconhecer as minhas faltas, ao invés de culpar as circunstâncias desfavoráveis. O caminho com Deus é esse, é um caminho de amadurecimento. Na pergunta de número 8, é um exemplo a seguir. Qual é o exemplo que eu posso seguir, né? O que eu posso tirar como ensinamento desse momento aqui de estudo? Eu coloquei: eu não vou transformar os meus problemas em monstros. Eu não devo agir movida pelos meus temores. Eu devo agir movida pela direção que Deus me dá. Então, eu tenho que eliminar tudo aquilo que não condiz com a verdade do Evangelho, com a palavra de Deus, e alimentar dentro do meu interior as estratégias que Deus me fornece. Na pergunta de número 9, é uma oração. Então, a minha oração hoje é: Pai, me ensina a confiar em tudo, confiar tudo em suas mãos. Infelizmente, todas as vezes que uma circunstância desfavorável aparece na minha vida, me vejo agindo como Saul. Precipitação, invalidação, invalido a voz de Deus e supervalorizo a voz do meu interior ferido. Então, eu estou pedindo a Deus para me ensinar. Me ensina essa difícil tarefa de confiar
verdadeiramente em Deus. Não é fácil, gente, é muito difícil. Mas se a gente perseverar, se a gente lutar, se a gente tiver assim firme nesse propósito de ouvir a voz de Deus todos os dias, a gente vai matando isso que está enraizado dentro de nós, e a esperança de Deus, ela começa a prevalecer sobre as nossas vidas. E a pergunta de número 10 são os princípios. Quais são os princípios? Então eu coloquei aqui, o que eu aprendi? Confiar para vencer, permitir ser direcionada por Deus, não dar desculpas para desobedecer, porque foi o que Saul fez e é o que eu faço também. Ah, mas por que você desobedeceu? Ah, porque você não apareceu. Ah, porque o povo me abandonou. São desculpas, transferindo a responsabilidade para o outro. Fazer o que precisa ser feito com responsabilidade. Esses foram os princípios que falaram muito forte ao meu coração. Agora você veja aí o que você pode destacar para a sua vida em relação aos princípios. E a última é uma palavra-chave, eu coloquei atenção. Então, assim, eu preciso ter atenção àquilo que eu digo que creio, atenção à palavra, atenção às instruções de Deus. Se eu tiver atenção a tudo isso, eu não vou me distrair com outras coisas. Então, a palavra-chave que fica para mim é atenção. Espero que dividir aqui com vocês tudo aquilo que Deus tem falado ao meu coração, para a minha vida, me incentivando, me impulsionando, me encorajando a não desistir, tenha de alguma forma tocado no teu coração também. E que você possa estar fortalecido diante de toda essa verdade. Confiando cada dia mais que Deus não desampara aqueles que estão disponíveis para seguir a direção dele. Que você tenha uma terça-feira abençoada. Até amanhã.